Olá, eu me chamo Thiago Nigro e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série O Código da Riqueza. O nosso projeto é o resultado de muito trabalho duro e muita dedicação para trazer até você, de forma gratuita, a maior série sobre negócios, empreendedorismo e dinheiro do Brasil. E o código nasceu de uma única pergunta: por que é que algumas pessoas conseguem atingir o sucesso enquanto outras pessoas simplesmente não conseguem? Conhecemos dezenas de cidades, países e culturas diferentes atrás de um grande objetivo, que é estudar os maiores líderes e as maiores personalidades do mercado, coletando o testemunho deles e revelando os seus grandes segredos. Visitamos campeões olímpicos, bilionários, intelectuais, ganhadores de prêmio Nobel, professores, a fim de que a gente pudesse montar o maior tratado sobre riqueza em língua portuguesa. Nada melhor do que ouvir da boca de quem chegou lá o que é necessário para vencer. O Código da Riqueza é muito mais do que uma série, é um verdadeiro serviço prestado a um país tão carente de educação financeira e que ainda precisa descobrir a sua verdadeira força. A gente também quer desenvolver as ferramentas e habilidades necessárias para que você consiga produzir e multiplicar o seu patrimônio e os seus resultados. Esse é o início de uma grande revolução financeira que vai criar uma geração de pessoas livres e donas do seu próprio destino, aproveitando e vivendo dos resultados do seu próprio trabalho. É um prazer e uma grande responsabilidade contar com a sua audiência. Então fique agora com o primeiro episódio da série O Código da Riqueza. A forma de consumir espelha os valores de uma sociedade. Aspectos culturais, sociais, éticos e até genéticos estão presentes em cada transação consolidada. Ao refletirmos sobre esse conjunto de significados, fica muito visível que há, para boa parte das pessoas, a noção errada de que ter é igual a ser, de que a fama é mais importante do que o sucesso real, de que ganância é algo ruim, de que todo rico é oportunista e de que consumir é o hobby mais natural e desejável do mundo. Não à toa, esta mentalidade molda a nossa visão do mundo e, consequentemente, ajuda a construir a realidade ao nosso redor. Numa sociedade que tiver as pessoas guiadas por status, né? O jovem recebe a sua primeira bolsa estágio, sua primeira bolsa aprendiz, e ele vai comprar um tênis. Quando ele recebe o primeiro salário, vai comprar um smartphone. Quando ele recebe o primeiro 13º, vai dar entrada num carro. A gente percebe que esse jovem, ele não está avaliando a função do tênis, do smartphone ou do carro. Ele está querendo se equiparar às pessoas que ele vê no filme, na novela, na televisão, quer se equiparar a um padrão de consumo que está acima do que ele tem, mas que ele considera o ideal. Então as pessoas não consomem por utilidade, elas consomem em busca de reconhecimento. Aí você flagra, obviamente, a hipocrisia da sociedade, a hipocrisia de um sistema que valoriza as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Tem gente que saiu muito lá de baixo, chegou um pouquinho aqui em cima e falou: cara, eu sou um nada. Por quê? Porque eu não tenho o dinheiro que aquele cara tem. Eu não tenho a foto do Facebook que ele tem, né? É a síndrome da foto do Facebook. Eu quero ter aquela vida que ele tem. Cara, aquela vida é o palco do cara, não é o bastidor dele. E de onde você saiu, para onde você chegou, esse gap é que é, cara, a tua vitória. O conceito de sucesso, ele chega muito embalado, pronto, como se fosse um iPhone. Ah, sucesso é um iPhone, né? Igual é um produto meio padronizado. E não existe, o conceito de sucesso ele é muito particular. O sucesso é você poder realizar aquilo que tem significado para você. A maioria das pessoas, quando elas tendem a escolher uma carreira ou quando elas tendem a decidir que caminho seguir, elas olham em volta, elas olham em torno, aquilo que está dando dinheiro. Ah, aquele médico está ganhando muito dinheiro, está famoso, então eu vou seguir o caminho daquele médico. Então o que acontece? Elas ignoram completamente quem elas são. Elas deixam de olhar para dentro, elas deixam de refletir sobre si mesmas. Elas esquecem que a pessoa que está ganhando dinheiro, a pessoa que está tendo sucesso, é porque ela olhou para dentro de si e a partir dos seus pontos fortes,
a partir das suas habilidades, a partir do seu talento natural e da sua paixão, construiu uma carreira. E por isso ela está ganhando dinheiro. A TV não deve servir de parâmetro. As revistas não devem guiar aquilo que você acha que é certo ou errado. Elas apenas irão afastá-lo da verdadeira concepção da palavra prosperidade. Você não é o que consome, muito menos o que possui. Mas os produtos e serviços a que temos acesso são veículos extraordinários para que você encontre seu lugar no mundo com mais conforto e segurança. A riqueza é uma coisa boa, dependendo de como você lida com ela. Making money is not a bad thing. Everybody in the world wants to make money. The two questions that accompany that is, how much is enough? And then what are you doing with the money? As pessoas verdadeiramente ricas, elas não são motivadas unicamente pelo dinheiro, pelo lucro, pelo simples querer mais. As pessoas verdadeiramente ricas são motivadas pelos seus sonhos, pelo seu propósito de vida, suas paixões. Muita gente hoje fala, eu quero ter mais dinheiro. Se eu te der R$1, você está com mais dinheiro. Então, eu acho que assim, a partir da hora que você sabe exatamente o que você quer, né, e você sabe o porquê. Por que você quer mais dinheiro? Você quer melhorar a qualidade de vida? Porque também não adianta, eu quero mais dinheiro para ter dinheiro no banco. Não é uma coisa que não agrada. Eu acho que a hora que você tem um objetivo bem definido mesmo, né, e você sabe por que você quer aquele objetivo, eu acho que é natural você buscar os meios. Bom, eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é por que eles querem dinheiro, não? E se de fato eles querem dinheiro ou querem outra coisa, não? E acho que as pessoas erram em pensar no dinheiro como um fim, não? Acho que as pessoas têm que pensar no dinheiro como um meio para conseguir uma série de coisas, para ter um tipo de vida, não? E isso é o que realmente é importante, não? Então, a pessoa deve se focar no dinheiro até um determinado nível de, entre aspas, subsistência, não? Hoje em dia, e a partir daí tem que pensar em como eles querem ser felizes na vida e como eles vão atingir os seus objetivos vitais, não monetários. Não? É fundamental no modelo e no sistema que a gente vive você ter dinheiro, e você não vai ter problema financeiro mesmo se dedicando a fazer coisas que te fazem feliz. Não é o dinheiro pelo dinheiro. O conceito de abundância, mais do que apenas atender às necessidades humanas mais básicas, traz outros níveis de realização possíveis para que todos possam atingir seus potenciais máximos. To me, the definition of wealth that I use in my own life is focused on three things: standard financial wealth, ownership of stocks and bonds and cash and houses and cars or whatever. Human capital, human wealth, that is one's ability to think, to work hard, to get a good job that would pay an income. That's another form of wealth. And then related to that, your health. Okay? If you can be brilliant but unhealthy and might then still have a hard time earning a significant income. So I would count all those things as part of my wealth, and I would include the fact that members of my family, okay, are healthy and happy and seem productive and all that, and that's part of my. Acho que é fundamental a pessoa ela sempre refletir buscar a sua felicidade, buscar aquilo que realmente te faz bem, feliz e melhor, que naturalmente isso vai te gerar sensações melhores, vai te gerar maior energia para você enfrentar os seus desafios, você vai ficar mais feliz com as suas conquistas, você vai tornar a sua vida muito mais agradável e vai misturar ela no pessoal, no profissional, e aquilo não vai virar um fardo todo dia que você tem que levar adiante. Distrações e puro materialismo ocupam uma grande parcela dos nossos pensamentos, do nosso tempo e do nosso orçamento. O jogo das pessoas bem-sucedidas nunca foi o de gastar o máximo de dinheiro possível. Dinheiro é um placar, o resultado de sua capacidade de ser útil para o maior número de pessoas. E é preciso muito autocontrole para concentrar suas energias de modo construtivo e perceber as possibilidades totais da sua existência, para ir além do hoje, do prazer momentâneo,
e construir um legado. As mentes de escassez, elas estão sempre focadas no ganho e não se preocupa com o risco que ela está assumindo, que é um risco que pode tirar ela do jogo, pode extinguir ela, levar ela a perder tudo. Já as mentes prósperas, olha que interessante, ela está focada no risco, né, que ela está assumindo, na exposição daquele evento dela, sempre em situações que ela tem mais vantagens do que desvantagens. Enquanto que a mente da escassez, mesmo com toda essa mentalidade de competição, se um está ganhando é porque está tirando de mim, ela está sempre focada no ganho aparente e mal sabe o risco que ela está assumindo, que é um risco que vai inevitavelmente levar ela à extinção. E tem a frase final, que eu acho que resume tudo, que é: antes de consumir como um rico, produza como um rico. E para produzir como um rico, o segredo aí para mim do código da riqueza está no conhecimento e no know-how. Conhecimento, aquilo que está já codificado. Know-how, aquilo que a gente falou que é muito importante e desprezado. O conhecimento tácito. As pessoas, elas na média, elas trabalham 8, 10, 12 horas por dia para ganhar dinheiro, para ter um futuro melhor, para ter uma independência financeira e para dar uma condição melhor para sua família, para ter uma condição melhor de vida, para realizar seus sonhos. Então ela fica 12 horas do seu dia, 50% do seu dia, produzindo para ter como retorno a sua independência financeira. Só que ela não gasta mais do que 1 hora por mês para saber o que fazer com aquele dinheiro. Porque todos os anos é feita no Brasil uma pesquisa que aponta quantas pessoas estão endividadas ou com dívidas que não gostariam de ter. Em média, 2 em cada 3 adultos ativos no Brasil têm dívidas que não gostariam de ter. E essa mesmíssima entrevista, mesmíssima pesquisa, pergunta por que você está endividado? E as respostas são: porque eu não tive poupança suficiente, porque eu gastei mais do que deveria, porque eu não me preparei para imprevistos. Então as pessoas sabem por que erraram, só que elas não deixam de errar, porque hoje educação financeira não é suficiente. Por isso que eu decidi trabalhar com inteligência financeira. Poupar é o melhor destino para o seu dinheiro? Ou você deveria investi-lo em sua vocação e nas suas capacidades? Há inúmeras escolhas e todas elas estão ao alcance de quem entende a importância de cada uma delas. O que o investimento é? Você abre mão de algo para consumir hoje, para você ter um benefício futuro, né? Então, quando você deixa de gastar R$5.000 em alguma coisa hoje e para economizar, é porque você quer que esses R$5.000 lá na frente ele te gere um benefício maior do que ele está te gerando hoje. Você não pode descobrir daqui a 10, 20 anos que aquela economia que você fez, ela não te gerou nada. Ou seja, se você aplicou mal esse dinheiro, aquele esforço que você fez, você chegou lá daqui a 10, 20 anos e ele não te gerou benefício nenhum. O maior produto de investimento no país é a poupança. E a poupança, em diversos cenários, ela perde da inflação. Imaginando um cenário fictício e ideal, com a taxa básica de juros fixa e uma inflação fixa também, né, no valor de julho de 2017, por exemplo, muitas vezes, se você fizer uma estimativa da inflação, esse mesmo dinheiro que você colocou no investimento, ele não compra mais do que você acharia, né, pelo fato do rendimento que rendeu muito menos que a inflação. There's so much variation with kids at younger ages. So you might have a child who's 7 years old and not particularly verbal. Their verbal skills look to be depressed. But by 9 years old, that kid's verbal skills are off the chart. Okay? And you can see the reverse, where 5-year-olds' verbal skills
are outstanding, but by the time that child becomes 9 years old, they're average. They're just like everybody else. So there's a lot of variation early on, which makes it more difficult to introduce things like leadership because it means something so much different to each one of those kids. Não só a liderança pode ser aprendida, como eu, educadora, acredito que qualquer coisa pode ser aprendida, qualquer coisa pode ser estimulada. Bom, eu disse para vocês que eu sou da área de comunicação. Então não é que eu tenha dificuldades em matemática ou em física naturalmente. Eu não fui estimulada nessas áreas. Once you get to a college level, they're still not teaching leadership. They're teaching political science, economics, mathematics, all subjects that students absolutely need, but these softer skill kind of courses that are much more difficult to grade, right? It's easy for me to grade your how well you did in economics. Very easy. Can you calculate this or not? It's not so easy to grade how you've developed as a leader. And so a lot of universities don't want to try to introduce that, or even high schools don't want to try to introduce that for those reasons, when indeed that might be where it has its most profound effect. Todos os anos, milhões de jovens são vomitados no mercado de trabalho, absolutamente despreparados. Primeiro porque eles apostaram 100% nesse modelo. Eu acho um grande erro apostar 100% nesse modelo educacional. Não que eu acho que o cara tem que abandonar a escola, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele é insuficiente. Não é? Então aquilo ali é uma base, mas ele tem que correr atrás por conta própria, tem que estudar por conta própria, tem que buscar identificar o que ele quer fazer da vida dele. Acho que essa coisa da construção de missão e propósito deveria ser a prioridade do ensino médio, deveria essa questão vocacional, deveria ser nada mais importante do que a pessoa identificar qual é o seu lugar no mundo e lutar por ele. E é possível estimular e trabalhar isso, porque aí você vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar a alguma coisa que você queira dedicar à sua vida. A gente tem escolas interessantíssimas, com métodos muito interessantes, que estimulam a criança, o adolescente e, por que não, o adulto, a serem líderes. E essa ideia de ser líder, ela começa com o autoconhecimento e com o protagonismo, com a valorização da autoestima que as pessoas precisam ter. Mas boa parte das escolas, ou a maioria das escolas, ela não está preparada para formar esse sujeito. Ela tem formado sujeitos que têm uma baixa autoestima, um sujeito que é pronto para obedecer, para ser um sujeito passivo, obediente, e não um sujeito criativo, protagonista, né? E é esse sujeito que não vai dar conta de ser líder, porque ele sempre vai achar que o que ele faz nunca é perfeito como deveria ser. Ou ainda, só é bom aquilo que está nas revistas, aquilo que está nos livros. A gente vive um conceito escolar que estar na média é bom. Estar na média não é suficiente. E é muito fácil você cair na mediocridade nos seus relacionamentos pessoais, no seu casamento, no seu trabalho, no seu propósito de vida. Você cair na mediocridade e ser ali um a mais na multidão, em vez de exercer o teu protagonismo, que é fazer e realizar e lutar para realizar, não importa quais sejam os riscos, o seu projeto de vida. Se você acreditar que ser rico é ruim, que o lucro é injusto, que ter sucesso é vergonhoso e que toda pessoa bem-sucedida é oportunista, seu pensamento vai te jogar para trás e não para frente. Nós não temos. É demonizar a riqueza, é demonizar a prosperidade. Você nunca vai se transformar em algo que você abomina. E se você abomina o rico, você nunca será rico. E isso falando pessoalmente. Se você falar como nação, se você abomina o rico, abomina o sucesso, aí você nunca se tornará uma nação próspera. Um exemplo muito interessante, aquele filme do Snoopy, esse último em 3D que foi feito aí. O Charlie Brown é um menino que não é popular na turma dele na escola,
E ele se torna popular a hora que ele tira a nota 10, até que é com a prova errada, depois escolhe, mas a hora que ele tira 10 na prova, ele se torna popular. Isso no Brasil, ele ia ser o CDF e ia ser linchado. As crianças iam odiar ele, seu CDFzinho, seu nerdzinho de merda. Antes de qualquer medida, a gente tem que mudar a chavinha filosófica na mente da nação. É uma pena que a gente viva num país que tenha virado um país de luta de classes, uma luta constante de classes. Nós tivemos um governo que durante muitos anos fomentou o pobre, fomentou as classes C e D a odiarem as classes A e B. E a grande consequência negativa desse pensamento foi que hoje o empresário, o empreendedor, ele é vilão no Brasil. Ele é o cara que está tirando minha oportunidade, ele é o cara que está pensando que é melhor do que eu, ele é o vilão. Enquanto a gente abominar o sucesso como nação, abominar a riqueza e a prosperidade como nação, nós não seremos ricos. Nós vamos deixar a riqueza para outra pessoa ter e ficar falando, pagando de pobre. Companheiros, por exemplo. O nego vai pagar de pobre sendo rico. Não, a riqueza é bacana, a riqueza é legal, ela é boa, desde que ela seja lícita. For me, the source of the fortune makes all the difference in the world, about whether it's legitimate or not. About physical, tangible wealth. I mean, wealth are your assets. You know, for a nation, the wealth of nations is its productive capacity. You know, its factories, right? You know, it's not the consumer goods that are wealth, right? The cars that we have are not really our wealth. It's the factories that produce the cars that really are the wealth. We have the capacity to produce cars, that is our wealth. The car is the result of that wealth. And yes, infrastructure is wealth. I mean, things that improve our productivity. What about your culture? What about music? What about art? You know, all that stuff, you know, adds to the wealth of a nation, the wealth of society. But then there's also human wealth. I mean, it's the knowledge that we have as individuals, as a society, and the ability to impart that knowledge on our children. Eu criei um algoritmo em que riqueza pessoal é a multiplicação de 5 tipos de riqueza, 5 tipos de recursos. O dinheiro, a saúde, porque o cara que tem todo o dinheiro do mundo e que não tem saúde vai ser o cara mais rico do cemitério. O terceiro recurso é o conhecimento. O conhecimento é o caminho seguro, é o único investimento que gera retorno garantido. Se te derem $1 milhão e 0 conhecimento, você vai pegar esse dinheiro e vai quebrar. Você também não vai ter conhecimento para tomar boas decisões de saúde. Então é muito importante se tornar um questionador, não parar de aprender, estudar o tempo todo. O quarto recurso é um recurso tão raro, tão escasso que ele só está acabando, né? Ele só tem uma direção, ele só acaba, é o tempo. E o quinto recurso é tudo que não são os 4 primeiros. Então é o que te tira da cama de manhã, é o que te dá motivação, é o que te dá esperança, é a lupa como o qual você vê o mundo, é a cola que liga todos os outros. E aí é questão emocional mesmo, né? Economics is about the way people cooperate and coordinate and compete with each other. So economics is the study of how human beings behave almost all the time when they're not alone. And so economics has a lot to say about the world. Almost everything we do is something that can be illuminated through the window of economics. Economics is not a science, it's a social science, which means you can never take the human out of economics. What is the best way to make decisions given that it's human beings who are making these decisions, not machines? A riqueza de um país, ela é formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então, se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico, né?
frequent question in thinking about government interventions is whether they should be helping individuals, whether they should be helping businesses, whether the owners of businesses have the same rights and freedoms that deserve protection as the individuals, and so forth. And it ends up being a little bit messy in most of the popular discussion, because a lot of popular opinion thinks of businesses almost as inanimate objects, not as being owned by people. So standard economics suggests we should be much more careful about that. Uma coisa muito básica, que lucro é algo bom, né? O lucro é algo muito detestado no Brasil, mas toda vez que eu paro, eu digo o seguinte: lucro nada mais é do que você ganhar menos do que você gasta. Ou seja, se você gastou 1.000, se você ganhou 1.000 e gastou 900, você teve 100 de lucro. Todas as pessoas querem isso. E o pior é que você não pode reclamar. Isso é que é o pior de tudo. Porque se você reclama, se você vai a público e fala, precisamos de mais incentivos para o empreendedorismo, o empresário... Ferrou. Você é elitista, você é burguês. Então a gente perdeu até a liberdade de pedir soluções para o empreendedor. Porque a sociedade em peso fica contra você. Então é muito triste porque você quer explicar para essas pessoas, mas solucionando essa questão, incentivando o empreendedorismo, você salva a economia, você cria oportunidades, você emprega pessoas, porque o cara não enxerga dessa forma. Mais uma vez o burguês, opressor, elitista, babaca, desgraçado, tá me oprimindo, tá me tirando direito, tá tentando me escravizar. Mas e o todo? O que deveria ser feito? Cadê a educação desse povo para entender o que acontece quando você cria um mercado um pouco mais liberal, quando você cria mais oportunidades para o empreendedor, quando você abre mais para as pessoas, criem seus negócios? Cadê o todo? Cadê a visão do todo? Não tem hoje no Brasil, não tem visão de todo. When you have not looked for a job, or met a payroll, or had to pay your rent, then it's easier to think, oh, why doesn't the government just tax people and give everybody health care and a home and a job and everything? And then once you get that first paycheck and you see how much the government took out of your paycheck, you tend to get more concerned about taxes and government spending, the size of government. In America, we say, yes, you get more conservative once you start paying taxes. If we impose a tax on a business, if we impose a regulation on a business, yes, some of the effect will be on the owners of the business, and the owners of the business may, on average, be wealthier than the typical person in the society. So that's why a lot of people think that we should just tax businesses more, regulate businesses more, not worry about the profits of the businessman, and so on and so forth. But that's a very narrow and probably incorrect view in most instances, because the people who bear the burden of the regulation are not just the business owners. Okay? Indeed, in some cases, they're mainly not the business owners. They're the people who work for that business, and they're the people who buy the products of that business. Yo considero que el desarrollo va mucho más allá que los indicadores económicos y tienen mucho que ver con indicadores de bienestar que incluyen, desde mi punto de vista, la libertad de uno de poder escoger cómo vivir su vida. Los beneficios de la libertad, que es poder usar cualquier tecnología o comprar cualquier bien o servicio de donde sea en el mundo que uno pueda, es un contribuyente a la riqueza. La habilidad de ser libre incrementa el bienestar no solo de uno mismo, sino de los demás, incluso de quienes no gozan de esas libertades tan plenamente. Todo mundo quer sair de 9 para 10. Não tem ninguém que não queira isso. Então você sempre quer melhorar de vida, você sempre faz atos da ação humana de sair de estado de menor bem-estar para estado de maior bem-estar. Então se você está junto com pessoas que valorizam isso, a tendência é que você vai ter uma condição de vida melhor para isso. Eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer, entendeu? Muitos acham que a melhor forma de se proteger é se isolar. Não revele seus segredos, esconda suas fontes de conhecimento, não divulgue oportunidades, feche as janelas, não recomende livros, nunca fale sobre seus feitos. O que pode parecer esperteza é, no fundo, um passo para trás,
contra os interesses da coletividade e também de cada indivíduo. Todos ganharíamos se, em vez de dividir, nos dedicássemos a somar. Hoje eu tenho um imenso orgulho das minhas medalhas, dos meus recordes, de tudo. Mas eu sei que isso vai e vem, isso é passageiro, isso passou, isso vai ser uma lembrança boa, uma memória boa. Né? Mas eu quero mais é que venham outros aí que batam os meus recordes. Eu nunca vou chegar, não vai, tomara que você não bata, tomara que... Não, eu acho que tem que mais é que vir a quantidade de pessoas, porque isso vai ajudar o nosso país a crescer. Eu espero ter deixado um legado, eu espero que daqui para frente tenham vários Thiagos, vários Césares, vários Gustavos, porque quanto mais desses a gente tiver, melhor vai ser para o nosso país e melhor vai ser para a nossa população, para a nossa sociedade e para o nosso esporte. No caso das pessoas de sucesso, é muito mais por gratidão e por achar que tivemos sorte, sabe? Assim, poxa, eu tive sorte, eu consegui e tal. Poxa, eu tenho que ajudar mais gente, eu tenho que... Né? E geralmente as pessoas de sucesso, a maioria, não dá para generalizar, mas a maioria é generosa. Até por isso que tem sucesso. Porque se eu sou generoso com as pessoas, eu atraio gente boa. Pô, esse cara é generoso, eu quero trabalhar para ele ou com ele. Dá para ser sócio dele. Ele não é mesquinho. Eu acho que se você tiver essa humildade, eu acho que a humildade é um troço muito importante. Né? Eu falo que a arrogância é o começo do declínio. Né? Se algum dia você se acha o máximo, se você acha que eu fiz isso, eu mudei, você esquecer que você tem uma equipe, você esquecer que você tem concorrência, você esquecer que você tem cliente, você se achar, você já começou a cair, não é que você vai cair, você já começou a cair. O mesmo com o negócio quando acha que está excelente é porque já começou a cair. Acho que é muito importante você lembrar quem você é. Não é? Quem você é. Muita gente acha que isso é muito filosófico. No fundo é filosófico, mas a vida é filosofia. A filosofia nos ensina a questionar. Por que alguém quer me convencer a comprar alguma coisa? Por que eu não consigo fazer o que eu quero na minha vida? Por que eu tenho tantos imprevistos? E quando você começa a se autoconhecer melhor, você começa a saber quais escolhas vão te guiar para um caminho melhor e quais vão te guiar para o caminho errado. A filosofia, ela é prática também. Então, você tem que estar se lembrando, a todo momento, não é? Voltando a todo momento, voltando para as suas raízes, para os seus valores, não negociar seus valores, não negociar seus princípios, ser leal às pessoas, sempre ser leal às pessoas. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa gentil e educada, porque o trabalho é muito tenso, é muito puxado. Então, ser ético, porque também... Como o mercado é fechado, se você é de roubar a ideia do outro, não tratar não sei quem muito bem, isso roda. As pessoas falam. Então, quem trata mal outras pessoas, eventualmente, é expelido. Porque a gente não tem mais espaço para isso. A propaganda era close dos egos, as histórias que a gente vê do seriado Mad Men. Cara, isso mudou muito. Porque, de novo, é humildade, é você ter senso de coletividade. Não é um trabalho de uma pessoa, de um grupo, cara. E tem aquela frase que eu acho que é verdade, quanto mais você dá, mais você recebe de volta. Eu acho que é verdade, entendeu? Então, a gratidão, a generosidade faz um bem psicológico para a pessoa, é muito grande. Eu acho que a cultura é uma coisa muito importante, não é isso? Eu tenho como certo que aqui no Brasil a pessoa não gosta tanto do país como ele gosta de exercitar o seu egoísmo. Ele é um egoísmo fanático, eu diria, é isso. Eu acho que falta cultura. Cultura e compromisso com a nação, compromisso com a comunidade, ¿está certo? No hay ninguna duda que el ambiente en que uno vive y trabaja y opera tiene mucho que ver con las posibilidades que tiene uno. Pero si uno puede hacer poco acerca de su ambiente y factores exteriores, de lo que sí tiene control es su actitud ante
las oportunidades que les da la vida. Y siempre hay oportunidades. Y es por eso que vemos en cada país, en cada situación, en cada lugar de los países, pueden ser lugares pobres, sino siempre hay individuos o hasta grupos de individuos que sobresalen. Por que é que muitas pessoas não conseguem atingir o ápice de sua criatividade? Por que é que muitas pessoas abdicam de seus sonhos? Por que é que muitas pessoas ainda acreditam que as grandes fortunas surgiram de golpes de sorte, com fortunas criadas do dia para a noite? É muito fácil a gente enxergar as vitórias, mas é bastante raro que as pessoas nos mostrem, por exemplo, as batalhas que estão por trás das vitórias. Isso é algo muito perigoso, porque, afinal de contas, isso daqui pode causar inveja, mas a batalha, eu te garanto, sempre vai causar admiração. É a mesma coisa que você ler um currículo e a autobiografia de alguém. O currículo vai ressaltar sempre a vitória, né? E a autobiografia a batalha. E tá mais do que na hora que a gente valorize o que precisa ser valorizado e que a gente abandone essa ideia de que a gente precisa sempre estar impecável, de bom humor, ganhando prêmios, sem fraqueza, sem tropeço, né? Porque senão, toma muito cuidado, as pessoas vão achar que você não é um ser humano. Eu falo que eu morro de medo dos livros e revistas que querem criar uma espécie de super-homem. Então esse super-homem ou essa super-mulher, esse super-homem é um sujeito proativo, dinâmico, tem uma lista, né? Proativo, dinâmico, resiliente, líder, ele é criativo, ele é bem-humorado e magro. Ai, que saco! Você é uma pessoa chata. Essa pessoa não deveria existir, porque ela não é humana. As pessoas conhecem o Conrado Adolfo, mas elas não conhecem o Conrado. E não que sejam pessoas diferentes, mas que são percebidos de maneiras diferentes. O Conrado, ele fica doente, ele fica pé da vida com algumas coisas, ele tem que comer. O Conrado Adolfo é uma coisa plástica. É um ser humaninho ali que é quase um produto, como as pessoas percebem. E as experiências do Conrado Adolfo, na realidade, foram as experiências do Conrado. Eu acho que às vezes é muito fácil a gente ver quando uma pessoa atingiu um certo sucesso, você fala, mas para ele foi sempre muito fácil. Mas para ele foi tranquilo. E na verdade, não foi tranquilo, nunca é tranquilo. São essas dificuldades que fazem com que as pessoas de grande sucesso alcancem um dia e cheguem num patamar de sucesso, cheguem e realmente olhem e falem assim, puta, eu consegui. Saber que você vai dar errado é o ponto de partida para você começar qualquer coisa. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para você pode dar errado sim, qual é o problema? Então eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei em, não, nunca mais eu vou criar conteúdo, ou nunca mais eu vou abrir uma empresa, ou qualquer coisa do gênero. Não, isso não aconteceu, mas é óbvio que constantemente as dificuldades do dia a dia desentusiasmam, desestimulam, fazem a gente pensar em será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou no caminho certo? E não se questionar isso também é arrogância demais. No fundo, para mim, não existe gente que fracassa, ninguém fracassa. Tem gente que chegou lá e gente que desistiu. Eu não acredito muito em fracasso, assim, só quem deixa o erro derrubar. Se erra, mas não desiste, segue em frente, aprende com o erro, identifica o que você errou e corrige, melhora, uma hora a coisa tende a andar se você der tempo ao tempo, se você fizer pelo tempo necessário a coisa certa, né? But there is other parts of society where I look at with wonder, the arts, music, opera. And I could never participate in that world other than just be a spectator. And those people have very different lives, very different thought processes. But I do believe that there is a running theme for success, whether it's being an opera singer or being an economist or being a government worker and rising to the ranks of managing maybe a ministry, for example. There is a thread that runs similar. These individuals are driven. They're given an opportunity, yes, they're lucky, but they're working very, very hard. One of the key components,
most valuable things that I ever learned from my mom regarding business and life, she would say to me almost every day, the cavalry is not coming. There is no backup. You've got to do this. Se você analisar a vida dessas pessoas, sejam atletas, escritores, homens de negócios, você vai perceber que todos eles construíram a sua carreira sobre a lei da tripla convergência. E por que ela é tão importante? Porque se você não tem um talento natural por aquilo que você faz, se você não tem paixão por isso, você certamente não colocará o esforço necessário para se tornar um expert, para se tornar um profissional com altos desempenhos nessa área. Você precisa colocar um esforço enorme, você precisa colocar um desempenho vários anos de forma incansável. E se você não tem esses fatores, você não vai conseguir colocar todo o esforço necessário para desenvolver o seu potencial. Não cai do céu. Você precisa se preparar, você precisa trabalhar, leva tempo, não é imediato. Mas se você está indo nessa direção, você tem que perseverar, persistir até chegar no objetivo. Então vai ter lá o evento São Paulo, depois Rio de Janeiro e BH, e é o mesmo evento, são 3 dias, e é imersão, de 9 da manhã até a hora que acabar. Semana, sexta, domingo, E aí, esse cara aqui, então tá lá, né? Essa é a minha origem. Pobre, muito pobre mesmo, miserável, não é pobre, é miserável. E ainda assim, os meus 2 tios conseguiram fazer faculdade de medicina e a minha mãe faculdade de direito. Foram a primeira geração da família que fez faculdade. Mas por quê? Porque eles fizeram um cursinho pré-vestibular? Não, porque eles pegavam o livro emprestado, iam para a biblioteca, davam um jeito, conseguiram estudar e conseguiram passar. E isso conta muito para mim, eu conto isso com muito orgulho, porque não é onde você chegou, é principalmente de onde você saiu. O atalho, 95% das vezes, vai dar num mata-burro, vai dar numa parede, você vai ter que voltar. Sair do ponto A e chegar no ponto C sem passar pelo ponto B é extremamente difícil. Mas, infelizmente, por uma questão inspiracional, do escolhido, por uma questão de excesso de exposição, a gente só escuta a história dos caras que pegaram atalhos, né? O cara que pegou o atalho e que quebrou não escreveu um livro, né? O Taleb fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Então você fica pegando esses exemplos desses caras que ganharam 10, 20, 50 milhões no livro e não percebe que talvez ele possa ser um idiota sortudo e que ele correu um risco absurdo e que 99% das vezes não teria dado certo. Então eu acho que se eu quiser dar um conselho, o conselho é: pegue o caminho longo. Qual conselho eu daria para um jovem publicitário? Jovem publicitário, seja resiliente, tenha resiliência. A gente fala muito essa palavra. Ninguém vai pagar para você ser artista. Então, se você acha que vai entrar na propaganda para ser artista, não venha para propaganda. Mas, cara, é uma longa estrada. Posso falar pela minha. Eu sou diretora de criação há 2 anos, eu tô 17. Eu tava afim. Nothing lasts forever if you got it easily. It's very rare. Você quer ter sorte na vida? Basta trabalhar, ou seja, quanto mais você trabalhar, mais sorte você vai ter. Tem que entender a necessidade de investir em si mesmas, quer dizer, de se qualificarem mais. Agora, só acreditar não funciona. Só acreditar não funciona. Aí tem vários outros fatores, tem a questão técnica, né? Tem a própria resiliência da pessoa, porque se eu disser para você que eu vou ter que levar 100 fracassos para ter o meu primeiro sucesso, meu cérebro até compreende essa estatística de conversão. Porém, a pergunta é: será que eu vou aguentar passar pelos 100 fracassos? Será que eu vou aguentar a vergonha de cada fracasso? Será que eu vou aguentar a crítica daqueles que me acham bobalhão por acreditar que eu posso chegar lá? Será que eu vou suportar
passar esse tempo sem colher frutos quando eu já poderia ter um emprego público, já tá ganhando algum dinheiro? Será que eu vou aguentar o desprezo da família pelas minhas escolhas? A crítica dos meus amigos? Andar de carona no carro do amigo que já tem um carro e eu não tenho ainda, porque eu estou ali perseverando, estou levando não na cabeça, estou fracassando ainda. Será que eu vou conseguir sobreviver a esse período de provação até chegar lá? Porque todo mundo enxerga a hora que o cara chega. Ninguém enxerga as quedas dele. Ninguém enxerga os nãos que ele levou. Ninguém enxerga as dificuldades que ele passou. Ele só enxerga o quê? Pô, aquele lá é o cara. Aquilo que eu falei, não é o cara. Não é o cara. O esporte não é tudo uma maravilha. A gente vive em altos e baixos o tempo inteiro. E o nosso dia a dia que é o mais complicado, porque muitas das pessoas eles acham que a gente só chega naquele momento da competição. Você pode treinar durante 4 anos, a gente chega às vezes nos Jogos Olímpicos, que é a nossa maior competição, a nossa maior, posso dizer, a nossa maior conquista. Né? O nosso sonho de qualquer atleta é participar desses Jogos. E você pode chegar ali, você tem um momento, você tem uma chance muitas das vezes, e você tem que estar pronto no dia tal, na hora tal. Não é 5 minutos para frente ou 5 minutos antes. Se você não conseguir, você tem que esperar mais 4 anos. E essa é a realidade da Olimpíada. Então, por que muita gente fala, por que você foi para uma Olimpíada e às vezes você não melhorou? Gente, é difícil pra caramba. Você tem que ter um jogo psicológico, você tem que estar treinado não só fisicamente, mas mentalmente. Você tem que estar preparado para as adversidades, você tem que saber que ser empreendedor é também fracassar, é também errar e tem que estar disposto a isso e tem que estar pronto para isso. Porque, caso contrário, você vai estar sempre acreditando num conto de fadas, onde tudo é lindo. Essa necessidade das pessoas de acertar o tempo inteiro e o medo do fracasso, o medo do erro, faz com que elas desistam do empreendedorismo. Isso não pode existir na vida de qualquer empreendedor. Você, como eu falei, você tem que estudar os fracassos. Muitos irão começar. A maioria vai abandonar no meio do caminho. Por que abandona? É justamente esse aspecto emocional que mostra, o que prova no abandono, que aquele projeto não fazia total sentido para a pessoa. Alguma coisa estava faltando para motivá-la a continuar. Outras coisas se tornaram prioridades nesse projeto. Everybody's doing the best they can, given what everybody else is doing, so nobody wants to change. So that's what we call a rest point. Eu acho que o pior inimigo de uma pessoa é ela mesma, tá? Acho que as pessoas às vezes pensam que isso não é para mim, não? Ou eu não consigo fazer isto, o outro tem uma vantagem sobre mim, não? Pensamos que não somos capazes de realmente fazer as coisas acontecerem, e esse é o pior inimigo. People talking to them about money, most people are so afraid of losing money, they die. You know, they stick to job security, they go to school, they save money, they're so afraid, and that's why they die. You know, as you know, the world is changing so fast. And most people are so afraid. I'm afraid of losing my job. You know, I must go back to school, get master's degree, get my PhD. I'm so afraid. I don't know what I'm going to do. Eu acho que o esforço vale mais que o talento. Porque tem gente que tem talento e fica só imaginando coisas. Né? Eu tenho um amigo que é assim, eu vou fazer um blog, eu vou fazer um blog, isso há mais tempo, mas aí o blog vai ser assim, 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 aí fica pensando, não, mas aí o blog vai ser assim, e não coloca para fazer, né? Eu acho que o esforço é do fazedor, eu acho que o fazedor talvez seja uma dessas características dessas pessoas, são pessoas fazedoras, não ficam paradas esperando, nem imaginando a situação ideal para que aquilo aconteça. Porque são pessoas que sabem que tem uma parte que depende delas, então elas têm que fazer a parte delas para fazer acontecer, literalmente, né? É criar o ambiente favorável para, porque senão você fica esperando que o ambiente fique favorável, né? Tem hora que você pode fazer o sol nascer, né? Na vida. Então é isso, não dá para ficar esperando, né? Então faça o sol nascer. O mundo não é a cor de rosa como aquele empreendedor me falou no palco. Como ele me encheu de esperança e falou que eu tinha tudo que era preciso. Não, você não tem tudo que é preciso. Você tem que buscar o que é preciso, você tem que ler, estudar que nem um desgraçado. Você não tem tudo que é preciso, ninguém tem. Ninguém nunca vai ter. Até porque é preciso pra quê? Pra algo que ainda não foi criado. Como é que você sabe que você tem o que é preciso pra algo que nunca foi criado? Você só vai conseguir criar se você se alicerçar. Se você criar sua base, sua estrutura, seu conhecimento, sua capacidade intelectual de alcançar os objetivos que você quer alcançar. E aí talvez você se sinta preparado para aquilo e talvez você consiga, e mesmo assim pode ser que não. Então de que adianta você ouvir alguém dizendo que você tem tudo que você precisa para dar certo?
não há como você crescer profissionalmente, não há como você chegar a uma posição profissional boa, e não há como você atingir um nível razoável de renda tirando o corpo fora, né? Assim, sabe, deslizando para lá e para cá. Não, tem que atacar de frente os problemas, as dificuldades, senão você não vai a lugar nenhum. Isso vale para qualquer profissão. Prosperar depende de uma vontade própria muito grande. Existe todo um papo em volta, as coisas precisam dar certo. Não, as coisas não precisam dar certo, as coisas vão dar errado. Normalmente, quem prospera é porque conseguiu ter a resiliência de aguentar todos os momentos ruins, né? Essa resiliência, talvez, ela te dá essa vontade de perseverar. E você ter uma certeza. Quando você quer, de fato, prosperar, você vai fazer o impossível para realizar os seus sonhos. E quando eu falo é um impossível mesmo. Vai ter dia que você vai falar assim, pô, onde eu vou chegar com tanto trabalho? Onde eu vou chegar com tanta ideia maluca? Onde eu vou chegar com tanto trabalho, com tanta carga? Você se pergunta isso. Mas essas perguntas, elas não te param. Elas te incitam. O empreendedorismo está muito ligado à curiosidade. Quanto mais a gente é curioso, busca, vai atrás, a gente amplia a nossa percepção e daqui a pouco uma oportunidade que eu não estava atento, ela passa e eu estou atento. Opa, eu estou atento. Opa, passou outra. Então, eu acho que a curiosidade e volto a repetir, nessa vontade de fazer sempre bem feito e para o bem de tudo, foi o que me disse, cara, eu acho que eu posso empreender. Acho que esse é o caminho. Tem um ditado muito interessante que eu gosto muito de contar sobre a ideia de função empreendedora do Israel Kirzner, que é a coisa de você perceber a oportunidade. Um vendedor de calçados foi para uma cidade, e na cidade ninguém usava sapato. O cara olhou para a cidade e foi embora. Chegou para o chefe e disse, cara, não vale a pena a cidade, ninguém usa sapato. Chegou o outro vendedor, no mês seguinte, cara, vou mandar o João agora, o cara é disposto. O João chegou lá, ligou para o chefe e disse, chefe, aqui é o lugar, ninguém usa sapato. Nosso produto é fantástico, nós vamos vender loucamente. Mesma situação, mesma oportunidade. O Francisco não viu, o João viu. Ou seja, você perceber a oportunidade exige primeiro, o que a gente estava falando antes, do mindset. De você estar pronto para entender que aquela oportunidade existe. De você perceber isso. Então eu nunca esperei as coisas acontecerem. Eu sempre fui em busca. Eu nunca espero as realizações. Eu faço parte delas, né? Então as pessoas precisam entender que uma escalada para o sucesso é você ser o protagonista. E quando você é protagonista, a sua veia é proativa, né? Você não espera, você vai. O mundo, ele precisa de ideias, e se você está atento a ele, né? Eu tinha uma impressora Epson, um PC e um estúdio, então eu ficava ouvindo o programa e falava, pô, tá faltando isso aqui. Eu gravava e mandava. Automaticamente você deixa o cara refém. Fala, pô, eu preciso dessa pessoa, eu preciso disso. A gente sempre pode querer mais, né? Aí eu acho que a personalidade de cada um entra assim pra... A gente quer pagar mais o risco, quer menos, tá feliz com um pouco mais, feliz com um pouco menos. Aí eu acho que entra um pouquinho mais de cada um aí dentro do cenário, mas no geral eu acho que eu vejo no jeito que todo mundo pode sempre buscar mais, querer mais, sendo um salto super grande de ser o melhor do mundo, ou sendo simplesmente o salto de ser melhor do que foi ontem e tentar uma vida um pouco melhor. Eu acho que principal, que é o que eu quero pro resto da minha vida, é continuar o tempo inteiro evoluindo, né? O tempo inteiro na área que você está, onde você está, é um pouquinho melhor. E eu te digo, meu pai costumava dizer o seguinte, que o Brasil parece o besouro, que com aquelas asinhas pequenininhas, com aquele corpo gigante, gordo, você não entende como é que voa, tá certo? E só com base na fé do empreendedor brasileiro que luta pelo seu sonho, de implantar a sua visão de mundo, que ele acredita que é o futuro, convencer que nem um pregador as pessoas a aderirem ao seu sonho e produzir, a despeito de toda essa intervenção, a despeito do Estado grande atrapalhando o tempo inteiro, só esta fé pode fazer o Brasil ser um besouro que voa. Nós somos um país
que tem uma população tão incrível, tão criativa, tão maravilhosa, que mesmo com tudo contra, tudo, governo, população, leis, tudo é contra o empreendedor, ainda assim a gente consegue criar grandes negócios, cara. Porque o brasileiro é inacreditavelmente criativo. Ele é incrível. Eu acredito que as pessoas podem realmente aumentar a sua riqueza trabalhando bastante. Eu acredito em riqueza com trabalho. Bom, existem outras formas de ganhar dinheiro, mas eu gosto realmente de trabalho. Porque o trabalho gera renda, gera conhecimento, a gente consegue trazer outras pessoas. Então, se eu pudesse dar uma dica para empreendedores, é juntar com pessoas boas e com várias pessoas boas. Assim eu enxergo que é uma forma de realmente aumentar a sua riqueza e não necessariamente aumentar o seu dinheiro apenas. Você quer ajudar o Brasil, é responsabilidade de cada um de nós. Você acha que você consegue impactar alguma coisa, tente, verifique a viabilidade disso, lute por isso e se não der, muda e veja onde você pode agregar, veja o que os outros estão fazendo. Pessoas comuns com uma vontade acima do comum têm resultados acima do comum. Então eu entendi isso, que se eu despertar a vontade da pessoa, uma vontade acima do comum, né, uma vontade forte de ter resultado, o resultado com certeza viria e seria muito acima do comum. Então, pessoas normais com uma vontade acima do normal têm resultados acima dos normais. Isso é o que eu aprendi nessa estradinha aí como empreendedor. Eu acredito que eu tenho um certo chamado para fazer o que eu faço. Pode parecer, para quem não tem muita fé, algo um pouco estranho. Como assim chamar? Quem te chamou? Mas eu acredito que é fundamental para o que eu estou fazendo. Se não fosse esse sentimento de chamado, por que eu faria também tudo isso? Só por uma análise racional, eu acho que seria menos potente. Mas na medida em que você tenha fé, seja fé no futuro, uma fé religiosa, uma fé de buscar ser melhor a cada dia, de buscar chegar mais perto, embora muito longe ainda, de um bem, isso é algo que é capaz de mudar vidas, começando com a sua. Chega de ficar preocupado em como dividir o nosso bolo em várias fatias, porque saberemos como preparar mais bolos. Todos podemos vencer, e assim a abundância se torna. Imagine o que vem agora. Este é apenas o começo. Nos próximos episódios de O Código da Riqueza, continuaremos nossa busca pelas características, condições e mentalidade que te permitirão ter uma vida cada vez mais próspera